Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. No nosso IL Flash de hoje, já nesse mês de dezembro de 2020, encerrando este ano, é sobre as eleições municipais que já estão ficando para trás. E, felizmente, alguns candidatos de extrema esquerda que concorreram a cargos importantes em prefeituras Brasil afora foram derrotados em sua maioria. O artigo que fala sobre isso é o artigo do Gabriel Wilhans, O radicalismo da esquerda é o lobo em pele de cordeiro. Ele comenta o sucesso eleitoral que esses personagens lamentáveis tiveram, apesar de eles terem sido derrotados, a exemplo de um Guilherme Boulos, em São Paulo, que perdeu a eleição da Prefeitura de São Paulo para Bruno Covas, do PSDB, e a Manuela Dávila, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Mas ele pontua que o sucesso eleitoral dessas figuras leva à demonstração de que existe na sociedade brasileira uma presença significativa de um radicalismo de esquerda, que, ao contrário do que o autor chama de extremismo ou radicalismo de direita, que seria uma coisa mais tosca, mais caricatural em si mesma, consegue ser um extremismo dissimulado, que ganha afagos e aplausos da imprensa, da intelectualidade brasileira, recebendo um tratamento enviesado das nossas elites culturais e dos nossos meios de comunicação. E esse é um sinal problemático para o qual o Gabriel Wilhans alerta. Ainda sobre esquerda, a esquerda namora o estatismo, a esquerda namora o atraso. Contra isso vem o artigo do professor Alex Pipkin, Estatismo na contramão da destruição criativa e da mobilidade social. O autor combate esse estatismo que a esquerda se acostumou a namorar, defendendo em seu lugar a aceitação, a admissão da destruição criativa, que deixa que os empreendedores criem, tenham as suas ideias, exerçam a sua iniciativa, e que o que é obsoleto ou que é ineficiente, o que já não serve mais às demandas sociais e tecnológicas do momento, quebre. Quebre. É triste muitas vezes, mas é necessário para que haja mobilidade social e para que haja um aumento geral do nível de prosperidade. É assim que funciona a lei do mercado. Intervenções artificiais para manter aquilo que já não mais serve só apimentam os problemas, só atravancam o desenvolvimento das sociedades. Estatismo, esse com que a esquerda namora, rima com assistencialismo crônico. A ideia de que os menos afortunados na sociedade precisam constantemente do socorro da mão do Estado. E é sobre isso que trata o professor Vinícius Montgomery no seu artigo O Assistencialismo Destrói um País. Num estudo muito rico do problema, como de praxe nos artigos do professor Vinícius, que faz análises detalhadas dos assuntos que ele vai abordar nos seus textos, com grandes digressões históricas e também dados a serem disponibilizados ao leitor dos seus textos no IL, ele conclui que se existe um grande aumento dos gastos públicos sem uma redução correspondente dos índices de pobreza, que é o que seria desejável, o que a sociedade gostaria de ver acontecendo, os programas de assistência social que supostamente teriam esse condão de combater a miséria, de combater a chaga da pobreza, esses programas certamente não estão funcionando como deveriam, eles são ineficazes e disfuncionais. Principalmente, diz o professor Montgomery, porque eles não demonstram conter em si mesmos instrumentos que permitam àquele que é assistido, àquele que é auxiliado por esses programas, que ele se emancipe da tutela do Estado, que ele se emancipe da tutela do pai dos pobres, o pai governante que concede a ele aqueles benefícios. Esses instrumentos não existindo, o sistema de assistencialismo em vigência, ele só perpetua a dependência crônica dessas camadas da sociedade em relação à subvenção pública, não importando para quem assim o faz a dignidade do beneficiário, a dignidade do indivíduo que poderia conquistar
o seu sustento sem precisar da esmola do poder público. Os maiores beneficiados com isso de verdade, como sempre, são os políticos e os burocratas, que não se constrangem em viver eleitoralmente manipulando esses instrumentos. Ainda sobre a esquerda, nós temos um texto da página Liberalismo Brazuca, mais uma contribuição dessa página, abordando o fracasso do PT. A derrota acachapante da esquerda pode ser explicada por dois fatores: radicalismo e Lula. Se o texto do Gabriel Wilhers, que nós comentamos há pouco, abordou com preocupação a presença ainda da extrema-esquerda na sociedade brasileira, por outro lado, o texto da Liberalismo Brazuca considera que a extrema-esquerda, principalmente por ter por muito tempo e continuar insistindo em boa medida em se vincular à figura de Lula e à figura do PT, que é um partido que foi esmagado nas eleições, nas últimas duas eleições, tanto a eleição de 2018 quanto as eleições municipais de 2020, isto facilita a derrocada das esquerdas, isso limita o potencial de crescimento das extremas esquerdas. Ele menciona que, apesar de, como ressaltou o Gabriel Wilhers, o Guilherme Boulos ter tido uma votação expressiva, a esquerda ter tido votações expressivas, na verdade, se nós compararmos, o Boulos teve menos votos que a quantidade de abstenções em São Paulo. Essa é a observação, a relativização que faz o artigo da página Liberalismo Brazuca, fazendo com que nós pensemos que talvez esse discurso radical da esquerda tenha menos espaço do que à primeira vista pode parecer. Mas eles não dizem isso no artigo como um sinal de que nós devemos nos desmobilizar. Eles alertam que é preciso que os liberais genuínos se esforcem por avançar com a sua agenda, porque os nossos erros é que abrem espaço para que esses radicais obtenham crescimentos inesperados. Assim como o primeiro autor falou da imprensa minimizando os males do radicalismo de esquerda, nós temos um artigo sobre um ditador de estimação dos brasileiros que até as esquerdas paparicam, não obstante tenham sido historicamente perseguidas por ele, pelo menos na década de 30, durante a sua ditadura do Estado Novo. Eu não poderia estar falando de ninguém menos que Getúlio Vargas, e é sobre ele um artigo também da Liberalismo Brazuca, e há quem diga que Vargas não é fascistoide. O artigo relaciona uma série de características da personalidade e da vida pública de Getúlio Vargas que indicam sua identificação com os regimes autoritários da Europa da década de 30, da vaga totalitária da década de 30, em especial a Carta de Lavoro, que inspirou o trabalho de edificação das leis trabalhistas na era Vargas, que era uma carta fascista do regime italiano de Benito Mussolini. Então, o artigo desenvolve essa abordagem, mostrando as diversas características de teor fascistoide que existiam no governo do Estado Novo de Getúlio Vargas. A gente sabe que o governo varguista e o próprio Estado Novo representavam uma amálgama de uma série de fontes teóricas autoritárias da própria tradição antiliberal brasileira, a começar pelo autoritarismo doutrinário gaúcho, que era conhecido como castilismo, inspirado na figura de Júlio de Castilhos, um republicano histórico que instalou uma ditadura no Rio Grande do Sul. Mas não há dúvida de que, no conjunto, há traços muito claros de fascismo na conduta política do regime do Estado novista. É possível fazer essa associação. Uma pausa nessas reflexões para uma homenagem a um grande liberal que se foi, deixou este mundo, na semana que passa. A série Heróis da Liberdade homenageia Walter Williams, da lavra de João Luiz Mauad. Walter Williams, falecido nesta semana aos 84 anos, era professor emérito de economia da George Mason University, autor de vários livros, e as suas colunas semanais eram publicadas em mais de 150 jornais norte-americanos. Era um grande liberal, defensor do capitalismo, da economia de mercado, e o Mauad, como sempre nessa série, relaciona uma série de frases e citações de grande valor do pensamento liberal desse autor. Na liderança, voltamos então a falar sobre a presença da esquerda na imprensa. É um artigo do Roberto Rachevski, Por que as empresas contratam jornalistas de esquerda? Ele diz no seu texto que as empresas que contratam jornalistas de esquerda, a grande maioria das empresas jornalísticas brasileiras, e até mundo afora, se a gente for analisar, não fazem isso, na maior parte das vezes, porque seus donos são de esquerda.
Elas fazem porque a oferta de jornalistas que saem das universidades como jornalistas e que são de esquerda é uma oferta abundante. E isso, como ex-aluno de faculdade de comunicação na UFRJ, eu posso testemunhar que é verdade. E o público que acompanha esses noticiários, acompanha esses jornais, aceita a porcaria que esses jornalistas de esquerda escrevem, é o que diz o Rachevsky. Como os apreciadores de obras ruins pagam fortunas para ter acesso a essas obras. Então, para o Rachevsky, é preciso interferir nos incentivos que fazem com que os capitalistas invistam em pessoas que, na verdade, gostariam, pelo menos abstratamente, de destruí-los, por eles serem capitalistas, né? É preciso despertar, diz o Rachevsky, nos consumidores de notícias e comentários o gosto pelo que é verdadeiro e certo, pelo individualismo, pelo capitalismo, ao contrário do que se tem visto com a aceitação do politicamente correto. Na opinião do Rachevsky, isso é mais produtivo, é mais producente do que atacar os donos dos jornais. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Um grande abraço. Até a próxima.